Boa noite, amáveis amigos e irmãos aqui presentes e aqueles que estão em outras nações. Que as bênçãos de Cristo, do anjo do pacto, estejam sobre todos vocês. E comigo também. E nos abra as Escrituras. Nos abençoe grandemente aqui no profundo da nossa alma. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É um grande privilégio para mim estar com vocês aqui nesta ocasião. O que surgiu não faz muito tempo para estar aqui com vocês. Para esta noite vamos ler no Salmo 46, do versículo 1 em diante, onde diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra! Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O único refúgio eterno. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o anjo do pacto que apareceu para Moisés, libertou o povo hebreu por meio do profeta Moisés. E depois foi prometido pelos profetas, inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo falando por meio deles, que o anjo do pacto viria. E isso seria a vinda do Messias. Malaquias capítulo 3, versículo 1 em diante. E isso seria o verbo, o anjo do pacto, por meio do qual Deus criou os céus e a terra, o qual é a imagem do Deus vivente, o corpo angelical de Deus. Ele viria em carne humana e seria Emanuel, Deus conosco. E seu nome é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Emanuel, Deus conosco. E, consequentemente, ele veio no nome do seu Pai. No nome de Deus, que estava em Jesus. Ele é
o nosso refúgio eterno, o único refúgio eterno. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, se você recebeu Cristo como Salvador, você entrou no único refúgio eterno e, consequentemente, viverá eternamente no reino de Deus. Mas se todavia não o recebeu ainda como Salvador e quer estar no único refúgio eterno e viver eternamente, pode fazer isso agora. E estaremos orando por você para que Cristo receba no seu reino, o perdoe com seu sangue limpo de todo pecado, e você será batizado na água no seu nome. Cristo o receberá no seu reino e o batizará com Espírito Santo e fogo e produzirá o novo nascimento em você. Recordem do que ele disse a Nicodemos em São João 3, capítulo 3, verso 1 ao 6. Na verdade, eu te digo que aquele que não nasça da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E a única forma para se entrar no reino de Deus e viver eternamente é por intermédio de Jesus Cristo. Nascer da água e do Espírito, do Evangelho de Cristo e do Espírito Santo. Portanto, o Evangelho de Cristo nos ensina como entrar no reino de Deus. São João, capítulo 1, nos disse: do versículo 9 ao 14, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Por quem foi feito o mundo? Por Cristo, o anjo do pacto, através de quem Deus falou a existência toda a criação, porque o anjo do pacto é o corpo angelical de Deus. É Cristo no seu corpo angelical. E depois, no corpo físico, ele é o véu de carne humano de Deus. Ou seja, é a semelhança física de Deus. Veio para o que era seu, ao povo hebreu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, a pessoa não é um filho ou uma filha de Deus, e não nasce como um filho ou uma filha de Deus, porque nasça de um homem e de uma mulher, mas é porque nasceu do Espírito de Deus. Nasceu de Deus por intermédio do Espírito Santo, que produz um novo nascimento na pessoa, e assim a pessoa nasce para uma nova vida. Nasce na família de Deus, como um filho ou uma filha de Deus. Estes são os crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, os quais têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Estes são os descendentes de Deus, por meio do segundo Adão, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, e a segunda Eva, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, qualquer pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, pode fazer isso agora. E estaremos orando por você, seja você estando aqui presente
ou você estando em outro lugar, aqui da Argentina ou em qualquer outro lugar do planeta Terra, em outra nação ou em outra cidade, onde você se encontre, para que Cristo receba no seu reino, perdoe e o limpe de todo pecado com seu sangue e o batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em você e assim você nasça no reino de Cristo, no reino de Deus, como um filho ou uma filha de Deus e, consequentemente, nasça para a vida eterna. Vamos dar alguns momentos enquanto as pessoas passam à frente, aquelas pessoas que ainda não receberam Cristo, para que assim oremos por vocês. Receber Cristo como Salvador, isso é entrar no único refúgio eterno. Não existe outro refúgio para o ser humano, senão Jesus Cristo, o nosso Salvador. Numa ocasião, Jesus Cristo perguntou: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. São Mateus, capítulo 16, versículos 26 ao 28. De nada serve ao ser humano viver nessa terra sem receber a Cristo. Seria como se nunca na vida tivesse existido. Nós estamos aqui nessa terra com e para um propósito divino, pelo qual temos de compreender esse propósito divino, para o qual Deus nos trouxe a este planeta Terra. E o apóstolo Pedro nos diz, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, no versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, em santificação do Espírito, para obediência e sermos aspergidos com o sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Portanto, fomos eleitos para quê? Para sermos obedientes ao Evangelho de Cristo, ouvirmos a pregação do Evangelho e assim obtermos o conhecimento do programa divino de salvação, de redenção e vida eterna, para que assim a pessoa possa receber Cristo como seu Salvador, porque toda pessoa deseja viver eternamente. Por isso, precisa de obter o conhecimento da revelação divina, do programa ou do plano de redenção, plano de salvação que Cristo realizou na cruz do Calvário. É para a vida eterna que Cristo veio e morreu lá na cruz do Calvário, porque os nossos nomes estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E ele veio para morrer no nosso lugar. Por isso ele tomou os nossos pecados, se fez mortal e morreu no nosso lugar. Por isso, quando ele apareceu, houve pessoas, homens e mulheres de Deus, que disseram: este é o Salvador do mundo. E vejam como veio para salvar o mundo. Veio salvar o mundo
tomando os nossos pecados, para que nós possamos viver eternamente. Ele tomou os nossos pecados e morreu por nós. Por e com os nossos pecados. Se ele morreu pelos nossos pecados, então nós já não temos de morrer pelos nossos pecados, senão entrarmos no reino eterno, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, onde nós estamos e estaremos eternamente seguros e com vida eterna. Jesus Cristo é o único refúgio eterno. Não existe outro refúgio que possa preservar a vida, a sua alma, para toda a eternidade. Há somente um, e é Jesus Cristo. Ele morreu para a preservação da nossa vida, da nossa alma, para a preservação para toda a eternidade. Vamos orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, as que estão aqui presentes e aquelas que estão em outras cidades ou em outras nações, com as nossas mãos levantadas ao céu para Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração, na minha alma. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Tu és o meu único refúgio eterno. Reconheço que sou pecador e necessito de um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti e Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes meus pecados e limpe-me de todo pecado com Teu sangue. Batize-me com Espírito Santo e fogo e produzas o novo nascimento em mim. Eu reconheço que não há outro nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Reconheço que a Tua morte na cruz do Calvário é o sacrifício expiatório pelos meus pecados. Senhor, dou testemunho público da minha fé em Ti. Te recebi como meu único e suficiente Salvador e eu te rogo que Te manifestes em mim a Tua salvação que ganhaste para mim lá na cruz do Calvário. Me batizes com o Espírito Santo e fogo, logo após eu ser batizado na água no Teu nome, e produzas o novo nascimento em mim. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado.
Amém. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Cristo, com o seu sangue, limpou-os de todo pecado. Recordamos as palavras de Cristo aos seus discípulos quando disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim. É uma questão de crer para obter a vida eterna. Ou uma questão de não crer para ser condenado. E ninguém quer que Cristo o condene por incrédulo. Todos nós queremos a vida eterna. E essa vida eterna está em Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é quem outorga a vida eterna para todos aqueles que o recebem como único e suficiente Salvador. Recordo que ele diz no capítulo 10, verso 27 em diante, de São João: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço, e dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão. O meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. E agora vocês me perguntarão: quando pode me batizar? É a pergunta do fundo do vosso coração, pois Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo. Não verá condenação, viverá eternamente. Porquanto vocês creram de todo o coração em Cristo, poderão ser batizados, e que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. O batismo na água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo foi batizado por João o Batista. E se ele teve de ser batizado, nós muito mais temos de ser batizados. No batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e ressurreição. Por isso é que é tão importante o batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos com e em Cristo eternamente. Embora não possamos compreender bem esse mistério, como tampouco podemos compreender bem o mistério de que nossos corpos físicos estavam em nossos pais. Recordem que na Bíblia, quando Melquisedeque, Deus, no seu corpo angelical, o anjo do pacto, quando ele deu pão e vinho para Abraão, que vinha da vitória contra os reis que tinham levado Ló cativo, vemos que depois São Paulo, no livro ou carta aos Hebreus, no capítulo 7, disse que quando Deus visitou Abraão e lhe deu pão e vinho, em seguida Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque. E quando ele pagou os dízimos para Melquisedeque, Levi também estava pagando os dízimos ali. Nesse ato de Abraão pagar os dízimos. E Levi não tinha nascido. Tampouco o pai de Levi, que era Jacó, tinha nascido.
E ainda, nem mesmo Isaac tinha nascido. Ou seja, que não tinha nascido o filho de Abraão, Isaac, não havia nascido o neto de Abraão, Jacó, e nem tampouco havia nascido o bisneto de Abraão, Levi. E São Paulo diz que Levi, o bisneto de Abraão, estava pagando os dízimos ali, quando Abraão estava pagando os dízimos a Deus. E disse que estava nos lombos de Abraão. É porque a vida do corpo físico surge no bisavô da pessoa. E daí vai passando essa vida para o avô, e do avô ao pai, e do pai ao que a pessoa é no seu corpo físico. Ou seja, que nós estávamos fisicamente no nosso pai terreno, nossos corpos físicos. E antes disso, estávamos no nosso avô. E antes disso, surgimos lá no nosso bisavô. Por isso é que algumas vezes aparecem nas pessoas algumas características do nosso bisavô. E alguns dizem requintou, ou seja, algumas vezes saem com os olhos verdes ou de alguma outra cor e dizem: mas papai não tem olhos assim? Mas tem que se buscar lá atrás, porque a pessoa traz características do papai, do vovô e do bisavô. E Levi estava em Abraão. E se estava Levi nele, estava Jacó. E se estava em Jacó, estava também Isaac. Portanto, para os crentes em Cristo, estávamos eternamente em Cristo. Por ele foram criadas todas as coisas. E quando ele esteve sobre a terra caminhando pela Terra Santa, lá em Israel, e quando ia de um lugar para outro, ali nós íamos com ele no seu lombo. Por isso é que o batismo na água, e no batismo na água, nós estamos testificando de que nós estávamos com ele quando ele morreu lá na cruz do Calvário. É muito importante sabermos isso e assim compreendermos quem é que nós somos no programa divino. Nós estamos escritos no céu, no livro mais importante, que é o livro da vida do Cordeiro. Aí estavam e estão os nossos nomes escritos. São aquelas pessoas pelas quais Cristo morreu lá na cruz do Calvário. De tais pessoas foi que Cristo falou que os anjos destes pequeninos veem o rosto do meu Pai a cada dia. É que cada crente em Cristo tem um anjo, o seu anjo de guarda, anjo guardião. Cada crente em Cristo está protegido para viver eternamente. Assim como as nações, sobretudo Israel, tem um anjo.
Israel, como nação, tem um anjo protetor, e não qualquer anjo, senão o arcanjo Miguel. Daniel capítulo 12 diz que em aquele tempo, o tempo final, Daniel, no capítulo 12, diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está pelos filhos de Israel. Ou seja, que o guardião de Israel é o arcanjo Miguel, com o seu exército. Em outra ocasião falaremos desses anjos dos quais temos seus nomes, e principalmente o arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel, que são muito importantes. Eles têm a ver com povos no campo político e no campo religioso, onde eles intervêm. Recordem que quando João Batista foi nascer, o anjo Gabriel apareceu ao sacerdote Zacarias. Quando Jesus foi nascer, apareceu o anjo Gabriel para a Virgem Maria. E quando Daniel quis saber os mistérios que foram dados ao rei Nabucodonosor em sonhos, e também outras coisas que Daniel orou para que Deus lhe desse o conhecimento do que significavam, apareceu o anjo Gabriel e lhe disse: tua oração foi ouvida, e eu vim para te dar a conhecer estas coisas. Ou seja, é o anjo do conhecimento e da sabedoria das revelações divinas. Há um anjo que conhece todos os mistérios divinos e dava a conhecê-los ao profeta Daniel. Ele também tinha a ver com as coisas políticas, porque estava dando a conhecer a trajetória do reino dos gentios, começando lá com o rei Nabucodonosor, nesse império, passando para outra etapa, a segunda etapa do Império Medo-Persa, depois passando pela terceira etapa, com o reino da Grécia, com Alexandre o Grande, e depois passando pela quarta etapa do Império Romano, com duas partes, a parte das pernas de ferro e a parte dos pés de ferro de barro de lodo. E tudo isso foi mostrado pelo arcanjo Gabriel ao profeta Daniel. E foi uma visão ou revelação política. Foi mostrado desde o começo até o seu fim, onde uma pedra não cortada por mãos, que é a vinda do Senhor para o último dia, causará que o reino dos gentios seja tirado e seja estabelecido o reino de Cristo, o reino do Messias, o reino de Deus. E seu trono estará em Jerusalém. E isso será a restauração do reino de Deus na terra, que também é conhecido como a restauração do reino de Davi. E recordem que quando Cristo esteve já ressuscitado para subir ao céu, perguntaram-lhe: tu restaurarás o reino a Israel neste tempo? Eles estavam esperando o Messias como rei, para que restaurasse o reino de Davi. Mas isso é para este tempo final. E antes que isso ocorra, a porta de salvação e de vida eterna, que é Cristo, está aberta para que toda pessoa entre por essa porta no único refúgio eterno, para que possa assim viver eternamente com Cristo no seu reino. Porquanto vocês já ouviram sobre o batismo na água no nome do Senhor,
e viram que é um mandamento do Senhor, todos vocês podem ser batizados. Que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo. Produza o novo nascimento em vocês e nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino glorioso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vou deixar aqui com vocês ao reverendo Guilhermo Rodrigues, para que indique como devem fazer para se batizarem. E deixarei em cada cidade e igreja nas nações. Eu deixo o ministro correspondente para que faça da mesma forma. Com vocês, o reverendo Guilhermo Rodrigues. E em cada país, e em cada lugar, ao ministro correspondente. Que todos continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Jesus Cristo, o nosso Salvador.